com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus pares, julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, o digno advogado aqui presente, jurisdicionado, servidor da casa. Consulto aos colegas se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Eu comunico a todos e a todas que, em razão do pedido de vista, os processos 45.877 e o 2.1, o 843, que é 2.2, o 2227, 2.4 e o processo 40.687, 2.7, continua adiados em razão do pedido de vista. Em mesa para julgamento, continuação do julgamento, é o processo pautado do 2.3, é o 47.520. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico. Esse processo, ele é da relatoria do colega Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior. A intempestividade, que é uma das preliminares, foi afastada. A ilegalidade do documento juntados às folhas, o digno relator afastou. O doutor Mário Roberto Cunha de Oliveira acompanhou o relator, o desembargador Pedro Sakamoto também o acompanhou. O doutor Ulisses Rabaneda, ele abriu a divergência, acolhendo. O doutor Ricardo Gomes de Almeida acolheu a divergência. A doutora Vanessa Curti Perenha também acompanhou a divergência e este vogal também acompanhou. Aí a preliminar de ilicitude das gravações ambientais realizada, o relator afastou. O doutor Mário acompanhou o relator, o doutor Pedro Sakamoto, o desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o relator, o doutor Ulisses abriu a divergência, excluiu a segunda gravação. O doutor Ricardo de Almeida acompanhou a divergência, a doutora Vanessa acompanhou o relator e este vogal também acompanhou o relator. Matéria da prejudicial de cerceamento de defesa, desnecessidade da perícia nas provas de áudio, e pediu vista o próprio relator, não é isso? Doutor Antônio Peleja. Pediu vista o relator, em 30/7. Aí ficaram, portanto, os demais para votar. Eu passo então a palavra ao digno relator. Aqui está constando, se confere, que o relator que pediu vista. É porque o plenário acolheu a... Não, lembrei já. Lembrei, perfeito. Então, essa preliminar de cerceamento de defesa e de necessidade de perícia nas provas de áudio, ela ainda não foi, não foi submetida. Não, diante da como disse o doutor Rabaneda, o senhor pediu vista. Sim, foi porque em é razão, possível. Foi em razão de uma outra preliminar. Sim, eu me recordo. Então, vamos a essa preliminar de cerceamento em razão da desnecessidade de perícia nas provas de áudio. Segundo os recorrentes, os segundos recorrentes alegam no recurso eleitoral a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial nos áudios juntados pelos primeiros recorrentes, pois esses teriam sido alterados e deliberadamente confeccionados para incriminar Joel Ferreira. Em relação à prova pericial, a Lei Processual Civil dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido de perícia quando a prova for desnecessária ante a existência de outras provas produzidas no feito. Em trecho da sentença, verifica-se que, quando questionado sobre a gravação ambiental acostada aos autos, Dimilson Pereiras de Sena afirmou que ele mesmo realizou a gravação, utilizando-se de seu celular, na conversa que teve com o candidato Joel no corredor da prefeitura, conforme o trecho colacionado abaixo.
Edmilson, algumas pessoas me orientaram que se eu não apoiasse, ele iria me tirar da linha de transporte e colocar outra pessoa. Então eu já fui preparado, já fui para gravar. Era a minha última defesa, minha legítima defesa era essa. Quando eu vir aqui, eu ter como provar o que ele tinha me falado. O que eu estou falando aqui eu tenho em mãos. Até ele falou para mim que se eu não o apoiasse, ele colocava outro na minha linha. E foi feito e dito. Passou as eleições com 4 dias. Na segunda não teve aula, trabalhei na terça e na quarta. E na quinta ele já colocou um ônibus na minha linha. Ele cumpriu com o que falou para mim, igual ele fez com um colega meu, fecha aspas. A alegação de que houve a edição da fita nessa prova extrajudicial, o que seria provado pela perícia, torna-se sem razão de ser ante a oitiva das testemunhas em juízo, conforme, aliás, observado pela juíza monocrática em sua sentença. A perícia, no caso, é desnecessária, porque as mesmas pessoas que participaram da gravação foram ouvidas em juízo, com as garantias do contraditório e das cautelas inerentes aos depoimentos, acerca dos fatos constantes na prova documental. Por isso, rejeito a preliminar como voto, senhor presidente. O digno relator, então, está encaminhando o voto quanto a este ponto da prejudicial de cerceamento e defesa, em razão de uma possível necessidade de realização de perícia, o senhor está afastando. O doutor Mário Roberto? Acompanha. Desembargador Pedro Sakamoto? Também acompanha. Doutor Ulisses Rabaneda? De acordo. De acordo. Doutor Ricardo Gomes? Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Acompanho o relator, eu também vou aderir ao relator. Então, o senhor prossiga agora quanto ao mérito. Doutor Peleja. Pois não, senhor presidente. O primeiro ponto do mérito a ser esmiuçado diz respeito à alegação de existência de promessa de continuidade de contratos de transporte escolar feita a Admilson Pereira de Sena e também a Admilson Barbosa de Jesus, ambos motoristas e proprietários de ônibus que prestavam serviços à Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, em troca de apoio político à candidatura de Joel Ferreira. Esse primeiro item. Segundo se depreende dos autos, Admilson Pereira mantinha contrato de transporte escolar com a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, bem como era candidato ao cargo de vereador pela coligação adversária naquela eleição. Teria Admilson Pereira sido procurado por Joel Ferreira, então candidato à reeleição para o cargo de prefeito daquele município, para que manifestasse apoio à sua candidatura, sob pena de ter seu contrato de transporte com a prefeitura rescindido, se não o fizesse, e Joel fosse reeleito, sendo colocado outro ônibus na linha pela qual era responsável. Caso aceitasse a proposta, manifestando seu apoio a Joel, seu contrato seria prorrogado pelos próximos 4 anos. Como consequência da negativa de apoio, os fatos se confirmaram e o contrato encerrado de forma unilateral no dia 7 de outubro de 2016, logo após o pleito eleitoral, realizado no dia 2 do mesmo mês e ano. Desculpe. Para provar tais alegações, foram juntados pelos requerentes, primeiros recorrentes, cópia do contrato e do primeiro aditivo contratual, a notificação de rescisão unilateral, um pendrive contendo a gravação de áudio de um diálogo entre Joel e Admilson, gravado por esse último. A mesma sistemática teria sido utilizada em relação a Admilson Barbosa de Souza, que teria sido abordado em mais de uma ocasião por Joel Ferreira em companhia de Edmárcio Moreira da Silva, então vice-prefeito. Como meio de prova, foi juntada a gravação entre Admilson e Marcos Roberto Reiner, candidato a vice-prefeito vencido nas urnas. Nesse caso, não houve a juntada do contrato nem do termo de rescisão unilateral. Alegam os segundos recorrentes que as decisões de rescisão dos contratos de transporte escolar, que a Prefeitura mantinha com as testemunhas, foram tomadas com conveniência da administração municipal,
com vistas à utilização de ônibus próprios da Prefeitura, que teriam sido reformados para atender a esse fim, ao invés de manterem a terceirização do transporte público escolar, como era feito até então, visando da economia de recursos do município. Afirmam ainda que a conversa entre Edmilson e Joel teria sido adulterada de forma a incriminar o candidato à reeleição, porque o áudio não teria sido disponibilizado de forma integral, mostrando apenas as partes que prejudicariam o prefeito eleito, bem como o suposto fato de serem Edmilson e Admilson suspeito por terem interesse na causa, razão pela qual seriam nulas as provas produzidas por meio de suas alegações, como as gravações constantes nos autos e seus depoimentos. Essas alegações estão superadas pelo oitivo das testemunhas no contexto judicial, consoante se viu acima. Quanto à alegação de interesse na causa, o instrumento apto a solicitar a exclusão ou oitiva como informante é logo após a qualificação. Não houve a impugnação ao tempo e à hora adequados. Se isso não se fez oportunamente, preclusa está tal alegação, porque a contradita ela tem que se dar logo após a qualificação das testemunhas. A prova, pois, é válida e foi aquilatada pelo juiz no momento da análise dos fatos. Contra a outra alegação de que o móvel da rescisão do contrato foi a desnecessidade da continuidade, conforme ressaltado pela responsável da licitação, que pontua que nos referidos contratos há cláusula expressa de rescisão e que essa seguiu as regras da licitação, foi a senhora Roniele, que ela era responsável pelo setor de licitação. Ela foi ouvida. Pontua que a decisão de encerrar os contratos foi a crise, essa testemunha. E para fechar o ano, foi uma decisão de gastos, que a Prefeitura tinha uns ônibus que foram reformados e foram colocados em linhas. Que em 2016 não foi feita licitação para a área de transporte de alunos, mas termos aditivos. Mas os contratos de Edmilson e Admilson não poderiam ser aditivados. Ela menciona que todos os contratos expiraram no final do ano, que será feita a licitação, mas para as linhas de Edmilson e Admilson não será feita essa licitação. Em que pesem as elucidativas palavras da servidora, com depoimento escorreito e sincero, ele não pode descortinar o que houve por detrás dos fatos que culminaram no encerramento dos contratos e a substituição por ônibus do município. O que se depreende foi pressão do prefeito para obter apoio político, não obstante o encerramento do contrato e a alegada inviabilidade do aditamento. Isso não implica a desconstrução dos fatos, pois a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político ocorreram quando dos pedidos expressos, realizados anteriormente. Um enquadre é a estrutura formal da situação, pois os argumentos íncitos na rescisão dão o tom da legalidade dos fatos, mas por detrás dos argumentos estão os fatos que aconteceram no mundo concreto, na realidade das disputas cotidianas. O exterior é de legalidade, mas o interior de interesses escusos e pouco confessáveis, mas que foram descortinados sob o pálio do devido processo legal. Eles ficaram comprovados com a prova testemunhal. Admilson Barbosa, ouvido em juízo, devidamente qualificado e compromissado, destaca-se que não houve a contradita, é um dos motoristas que tinha transporte escolar com a prefeitura. Diz que o prefeito foi em sua casa, pediu para votar nele, mas o depoente diz que não. Que ele disse que ia me mandar embora, que saiu, bateu o portão e foi embora. Que após isto, no quarto dia ele foi lá em casa, na fazenda, e disse que eu não ia mais puxar alunos na escola. A testemunha devidamente compromissada, reforça-se, foi clara nesse sentido. Já a testemunha de Edmilson, ela é filiada a partido político do Marcos, um dos autores da denúncia. É outra pessoa que teve o seu contrato de transporte escolar rescindido com a prefeitura. Foi candidato a vereador por esse partido, contrário ao partido de Joel. Essa testemunha foi devidamente compromissada e não houve a contradita. Ela reafirmou os fatos no sentido de que houve a proposta por parte do prefeito, que era motorista de ônibus do transporte escolar desde a administração passada, que queria sair candidato,
E ele não queria e me subornou com a proposta de eu apoiar ele por 4 anos. Palavra da testemunha. Que ele me dava o serviço por mais 4 anos. Disse, por eu não apoiar ele, ele disse que estava pagando. E se eu não apoiasse, ele iria colocar outra pessoa no transporte escolar no meu lugar. Que no contrato tinha uma cláusula de que os ônibus poderiam ser substituídos. Isso aí ele falou, tinha essa cláusula. Que a própria testemunha gravou a conversa porque sabia que ele ia ter a conversa, que era para eu ter prova quando viesse aqui, que a iniciativa foi minha mesmo. Aliás, conforme observado pela juíza monocrática na sentença, a prova documental corrobora o alegado por Edmilson, porque a notificação da prefeitura acerca da rescisão unilateral do contrato operou-se imediatamente após o término da votação, evidenciando o caráter de vingança política do ato, bem como restou demonstrado que houve oferecimento de vantagem, prorrogação do contrato de transporte a Edmilson, em troca de apoio nas eleições municipais, demonstrando ainda sintonia com o conjunto probatório, conforme se depreende do texto da sentença abaixo transcrito. Só as partes principais da sentença da juíza, a prova documental corrobora o alegado pelo senhor Edmilson. Ele trouxe a previsão da possibilidade de prorrogação através de aditivos. Constata-se que a notificação da prefeitura de rescisão unilateral do contrato, firmado com o senhor Edmilson, é do dia 7 de outubro de 2016, ou seja, operou-se imediatamente após o término da votação. Segundo a juíza, ora, é nítido que a rescisão operou-se por vingança política, pois 5 dias após a data das eleições já havia a respectiva deliberação, e nem mesmo se preocuparam em notificar o contratado, revelando que o candidato eleito, na verdade, estava cumprindo a sua promessa e buscando reafirmar o seu poderio econômico e político. Do mesmo modo, restou demonstrado que houve oferecimento de vantagem, prorrogação do contrato de transporte ao senhor Edmilson, em troca de apoio nas eleições municipais. Claro que houve o aditivo ao contrato, para que a vigência fosse estendida de 21 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Mas poucos dias após as eleições, de maneira rápida e pouco usual em se tratando de contratos administrativos, esse contrato em específico foi rescindido unilateralmente pela Prefeitura, caindo por terra a alegação de caducidade pela expiração do prazo, mesmo porque ela foi anterior, porque o contrato ela cecia até 31 de 12 de 2016. E ele, 5 dias após a eleição, ele já foi chancelado e rescindido. O argumento de que eles eram pessoas comprometidas pelos adversários perde a força ante a ausência de contradita, porque as testemunhas foram devidamente compromissadas. Foge à lógica processual, em uma demanda complexa, a ausência de contradita no momento adequado, e o compromisso de dizer a verdade foi expresso por parte da juíza. A mera e simples desqualificação do teor dos depoimentos perde força ante tal fato, preclusão na contradita. Isso não quer dizer que o juiz possa concordar com a mentira, mas trata-se de uma presunção iuris tantum, que somente pode ceder ante fatos contrários. Em que pese a filiação a partido adversário, os depoimentos foram bastante diretos e convincentes, no sentido da elucidação dos fatos. O mero argumento de haver rixa política, por si, não derruba sua validez e consistência, que, aliás, é corroborado pela prova documental. Traçando uma análise dos fatos, eles se enquadram perfeitamente ao descrito na exordial e comprovado por prova documental e testemunhal. Minuciados os autos, verifica-se que o laço probatório gerado é convergente no sentido de corroborar a existência de captação ilícita de sufrágio por parte dos requeridos na forma do artigo 41A da Lei 9.504. A expressão com o fim de obter o voto deve ser entendida, extraída do artigo, deve ser entendida de forma ampla, de maneira pela qual a mera promessa já satisfaz a configuração do ilícito. No caso concreto, houve a promessa de apoio e como foi negado o apoio, houve a rescisão do contrato entre a administração e os motoristas de transporte. Aliás, esse fato, rescisão, não é essencial à captação ilícita do sufrágio. Destarte, somente o ato de oferecer vantagem, de modo que a pessoa cooptada influencie outras para que votem no candidato aliciador, já configura tal conduta. Além disso, resta caracterizado o abuso do poder político.
A alegação de que as decisões de rescisão foram tomadas por conveniência da administração não convence consoante a civil. Por todo o exposto, tenho que a existência de promessa de continuidade de transporte escolar em troca de apoio político à candidatura de Joel Ferreira e Edmárcio Moreira, em relação a Demilson Pereira e Edmilson Barbosa, restou devidamente comprovado nos autos. O item 2. Das supostas vantagens oferecidas ao servidor Pedro da Silva Santos. O segundo ponto diz respeito às supostas vantagens oferecidas a Pedro, servidor da Prefeitura, sob o pretexto de pagamento de horas extras acrescidas em seu holerite, para que apoiasse as candidaturas de Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, por meio da adesivagem de seu veículo. Em depoimento em juízo, Pedro da Silva declarou que o então candidato Joel Ferreira prometeu o pagamento do conserto de seu veículo, para que pudesse adesivá-lo. Para tanto, realizaria acréscimo seu holerite dividido em 3 parcelas, sendo as 2 primeiras de R$ 800 nos meses de agosto e setembro e a última parcela, correspondente ao mês de outubro, de R$ 700, mas que só teria recebido as 2 primeiras parcelas, quer dizer, de forma parcial, afirmando que, no mês de outubro, procurou o prefeito para reclamar do não pagamento do valor faltante, valor este que foi negado pelo mesmo. Então, a questão foi que ele iria adesivar o veículo e receberia 3 parcelas, 2 de 800 e 1 de 700. Ele recebeu as 2 de 800 e a de 700 ele não recebeu, foi reclamar. Como prova de tais alegações, os primeiros recorrentes juntam arquivos de áudio entre Mário Queiroz Fulim, irmão do patrono dos requerentes, e Pedro da Silva, relatando conversas sobre um orçamento de conserto de veículo, bem como os olerites nos meses nos quais houve a suposta vantagem, confirmando o recibo de valores adicionais de R$ 400 em agosto e R$ 800 em setembro, declarados como horas extras, as quais Pedro afirmou em juízo não ter feito essas horas extras, e sim que elas seriam como contrapartida à adesivagem do veículo. Os demais elementos trazidos aos autos confirmam o depoimento prestado. Os requeridos alegam que o discurso teria sido forjado, ensaiado para prejudicá-los, bem como que Pedro da Silva possuiria uma certa animosidade em relação a eles, devido à dispensa de sua filha do quadro de funcionários da Prefeitura. Verifica-se que, em relação a este segundo ponto, quando indagado em juízo sobre qual seria o objetivo de Joel Ferreira pagar o conserto de seu veículo, Pedro da Silva respondeu que seria para pagar-lhe o apoio político, bem como para ajudá-lo adesivando o seu veículo, tendo negado ainda que os valores específicos acrescidos no mês de agosto, R$ 427,20, e setembro, R$ 806,34, teriam sido remuneração pela realização de horas extras, confirmando não ter feito essas horas extras descritas nos contra-cheques. Afirmam, segundo os recorrentes, que o problema em relação às horas extras vem desde 2013, quando do início de sua gestão, demonstrando que desde aquela época, os valores de horas extras nunca foram lançados corretamente nos olerites. Denota-se que, persistindo o problema em relação a documentos tão importantes e por tanto tempo, natural seria que a Prefeitura utilizasse outro meio apto à comprovação da realização de jornada extraordinária para seus funcionários, bem como para a comprovação de outras verbas, como, por exemplo, gratificação paga a servidores, o que não foi demonstrado nos autos. Cumpre ressaltar que alguns dos documentos acostados pelos primeiros recorrentes, a exemplo de extratos e pagamentos de horas extras, apresentam inconsistências, como, por exemplo, aqueles referentes aos anos 2013, 2014, 2015, até fevereiro de 2016. Eles realmente não disciplinam a quantidade de horas extras. Essas horas extras são lançadas em bloco, só o valor, tá? Corroborando a alegação dos segundos recorrentes de que há um erro sistêmico que impede o lançamento do número da sobrejornada realizada. As gratificações, por sua vez, não possuem qualquer discriminação capaz de identificar seus motivos. Fica prejudicada a utilização dos recibos para desconstituir as alegações trazidas pelos primeiros recorrentes. Eis que os olerites, justamente por não trazerem a comprovação da quantidade de horas em jornada extraordinária, na maioria dos casos, não conseguem demonstrar a realização ou não de trabalho extraordinário por parte de Pedro da Silva. Se essa assertiva é verdadeira em relação a Pedro, porque se aliou à prova documental à testemunhal,
O mesmo não se pode dizer em relação a todos os funcionários da Prefeitura, que teriam recebido vantagens salariais para ganhar a simpatia e votar no prefeito candidato Joel. Essa alegação soa isolada, sendo que da desorganização administrativa não se pode inferir a captação ilícita ou mesmo abuso de poder. No que se refere a Pedro, prima facie, suas alegações convergem com as provas contidas nos autos, como bem observado pela magistrada. A afirmação do Sr. Pedro de que teriam sido creditados em seu holerite os valores de R$ 400 e R$ 800 está em consonância com os recibos de pagamento. No período eleitoral, em apenas 2 meses contínuos, houve um acréscimo a mais em seu holerite como horas extras, e justamente os valores citados em seu depoimento conferem com os creditados. Os orçamentos do concerto, seja quanto aos valores, seja quanto aos serviços realizados, também correspondem aos declarados na audiência. Consoante consta no documento de folhas 246, Pedro da Silva recebeu horas extras no ano de 2016, somente nos meses de julho e agosto. Valores que alega terem sido entregues pelo referido acordo. Em uma análise mais detida dos autos, a situação descortina-se de forma diferente. Pedro foi ouvido como testemunha dos autos, devidamente compromissada, e não houve por parte dos recorridos qualquer impugnação ou contradito no momento correto, operando-se a preclusão. O argumento de animosidade trazido extemporaneamente cai por terra. Disse que, abre aspas, nossa combinação, que eu combinei com ele, foi que ele pediu para eu adesivar meu carro todinho, pregar adesivo no carro. Que eu disse, não, Joel, meu carro está com problema, que eu tenho Fiat Uno, que eu tenho que fazer a parte mecânica dele, o motor, desamassar o capô dianteiro e o traseiro, e a parte da frente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ele perguntando, que Joel então disse que pagaria esse serviço, e ao ser indagado pelo depoente de que forma iria pagar, se iria pagar em dinheiro, pagar no holerite, disse que ele aumentou mais o meu salário no mês de agosto, R$ 400, que era para apoio político, para adesivar o carro, que no mês de setembro, R$ 800. Mas no mês de outubro, ele não pagou e estava faltando o restante das peças do meu carro. Que foi perguntar e Joel disse que não tinha essa combinação com ele, que o depoente disse, tudo bem. Argumenta ainda que falou por intermédio de pessoa que ligou para o Marcos e ele nem acreditou que o Joel fez isso com o senhor, que faltou R$ 800. Enfim, a impressão pessoal desse magistrado é que o depoimento é altamente contraditório. Eu vou só seguir aqui, você me desculpa, vou voltar aqui, que ele afirma peremptoriamente, tá? Eu vou continuar aqui na nona linha, que afirma peremptoriamente que não fez hora extra, e esses valores do holerite são referentes ao concerto, que antes de agosto e setembro nunca tinha recebido hora extra, que ao ser perguntado acerca de um holerite no mês de abril, no qual tinha um valor extra, não se recorda. Que no mês de abril trabalhou sábados e feriados, mas não recebeu, mas outros motoristas receberam. Que puxou 9 dias no final de semana e no feriado, mas não recebeu, que foi receber agora. A audiência foi realizada no dia 7 de fevereiro de 2017. Mas outros motoristas receberam, que não sabe se recebeu em 2015 gratificações ou hora extra, ao passo que o causídico lê os recibos de pagamentos nos autos. Então, o advogado da parte, ele lê os recibos de folha 143, 2015, julho, R$ 400, agosto de 2015, R$ 300, setembro, 250, outubro, 200, enfim. Já no ano 2014, segundo a afirmação do causídico, o depoimento recebeu todos os meses, somente não em fevereiro. Então, assim, ele vinha recebendo horas extras anteriormente, que ao ser indagado, o depoente disse que não se recorda e somente se lembra de agosto e setembro, que afirma haver votado para o Joel e adesivado o carro, que a combinação com o Joel para a adesivagem ocorreu na garagem da prefeitura. Que a impressão pessoal desse magistrado é que o depoimento é altamente contraditório, pois resta claro que Dida, apelido de Pedro, recebeu outras diárias e gratificações no ano 2014 e 2015, mas afirma não se lembrar de tais fatos. O interessante é que, por vezes, quando é confrontado com outros fatos, o depoente repete a mesma sequência de fatos que originaram a sua denúncia. Assim, a gente, assistindo o depoimento, assim, ele fica bastante nervoso, ele coloca a mão no rosto, ele abaixa a cabeça, ele fica bem nervoso.
A partir da documentação mencionada pelo causídico, manuseei os autos e não encontrei as folhas mencionadas. Contudo, as encontrei nas folhas 243, uma ficha financeira. Que no ano de 2013, há pagamentos de horas extras em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2014, Pedro da Silva recebeu horas extras em janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2015 recebeu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em 2016, em julho e agosto. A prova documental contraposta coloca em xeque a palavra da testemunha e torna débil o seu depoimento. Além do que, como impressão pessoal desse julgador, ficou demonstrado o nervosismo do depoente. Ademais, há nos autos prova documental do veículo do depoente sem qualquer adesivagem, ao contrário do propalado pela testemunha. Assim, o testemunho de Pedro da Silva é insuficiente para a comprovação dos fatos alegados. Finalmente, em relação ao suposto pagamento de vantagens a diversos servidores da Prefeitura, é o terceiro ponto. A magistrada de primeiro grau de jurisdição fundamenta sua decisão afirmando a constatação de existência de pagamento de horas extras e outras gratificações não especificadas durante o período eleitoral. Então, ela fala o seguinte: não obstante muitos olerites identifiquem como zero a quantia de horas extras, vários servidores foram beneficiados com um acréscimo de valor pecuniário junto a esse campo. Dentre eles, fulano e cicrana. Nem ao menos se alegue erro do sistema, pois os demais olerites correspondem aos meses de junho e setembro, trazem a discriminação do número de horas extras trabalhadas. Assim, não há como deixar de observar que a quantidade de servidores foram beneficiados com horas extras justamente no período eleitoral, ainda que discriminadas. Em junho foram 54 servidores, em julho 40 servidores, em agosto 46, em setembro 28. Verifica-se que, além do pagamento de horas extras, houve um acréscimo pecuniário em alguns olerites, intitulado como horas excedentes, sempre com a mesma referência 1,00. Em alguns casos, o pagamento depositado a título de horas extras corresponde a 60% ou mais do valor do salário base do servidor. Pasmem. Em outros casos, o valor das horas extras trabalhadas praticamente equivale ao salário base. Some-se a isso a quantidade de servidores do município beneficiados com pagamento de gratificação não definida. De junho a setembro de 2016, houve o pagamento de 139 gratificações não especificadas no olerite. Além disso, houve, em média, 38 pagamentos de uma verba denominada adicional de gratificação exclusiva. Sustentam, segundo os recorrentes, que os referidos adicionais sempre foram pagos aos servidores da Prefeitura, e não apenas em período eleitoral, razão pela qual buscam afastar o reconhecimento de qualquer irregularidade no pagamento de tais verbas. Depreende-se da análise dos autos que os valores pagos a títulos de horas extras, gratificações e adicionais de dedicação exclusiva, por sua falta de especificação correta e adequada quanto à origem das verbas constantes dos olerites, coloca em xeque sua rigidez, criando indícios que possam existir irregularidades. Todavia, a meu sentir, não é capaz de, per si, ensejar o reconhecimento de abuso de poder político e econômico. Pela prova documental contida nos autos, verifica-se que houve vantagens a servidores, gratificações, horas extras, verba e graça, não apenas no ano da eleição 2016, mas também no ano anterior. Por isso, com isso, improcede a configuração indicada na inicial de capitulação dos fatos na conduta vedada. Desse modo, resta configurada tão só captação ilícita de sufrágio em relação aos motoristas de transporte escolar, o que macula o pleito eleitoral. Entendo bastante pesada, porque provado um só dos fatos, apenas de cassação de registro ou diploma, motivo pelo qual acolho em parte o recurso e aplico a Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva a pena de 30 mil UFIRs para o primeiro e 5 mil para o segundo, tendo em vista sua participação diminuta nos fatos. Por ser a inelegibilidade efeito secundário da condenação na presente ação, em relação à qual houve procedência do pedido, queda-se sem objeto a inelegibilidade declarada na presente sentença, podendo ser arguida oportunamente. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para condenar Joel e Edmárcio a pena de multa já mencionada. Quanto à inelegibilidade a ser verificada para o futuro, proceda-se à anotação no sistema respectivo do TSE. É como voto, senhor presidente. Doutor Mário Roberto. Peço vista, senhor presidente. Vista. Isso. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Ulisses.
Aguardo. Doutor Ricardo? Doutora Vanessa? Aguardo. Eu vou aguardar também. Então, o relator... Não, nesse caso, ele deu parcial provimento ao recurso. Nos termos do... Então, aí com isto, pediu vista o primeiro vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Em mesa, o processo continuação de julgamento 2.5, processo 14.385, o recurso eleitoral, representação, propaganda política. O recorrente é o Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior e a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo é da relatoria do doutor Ricardo Gomes. Ele já proferiu voto de mérito, dando parcial provimento. A doutora Vanessa aguarda o pedido de vista, tendo em razão do que o quinto vogal, o doutor Luiz Serra Maneiro, pediu vista. E aí todos os demais aguardam. Por favor, quinto vogal com a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ângelo Bernardino de Mendonça, combatendo sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 10ª Zona Eleitoral, que o condenou a multa de R$15 mil em razão de propaganda extemporânea nas eleições de 2016. O eminente relator proferiu o voto provendo parcialmente o recurso, ocasião em que entendeu estar configurada a propaganda antecipada, contudo, diminuiu a multa fixada em primeiro grau para R$5 mil. Da análise dos autos, tenho que o recurso deve ser provido. A inicial afirma que o recorrente praticou propaganda antecipada em 3 momentos distintos, a saber: primeira propaganda, publicação de convite público na página pessoal do Facebook para participação na convenção municipal do Partido Solidariedade, em mensagem acompanhada da foto do recorrente com os seguintes dizeres, aspas, meu amigo, minha amiga, gostaria de convidar você para participar da convenção do Partido Solidariedade, que homologará as candidaturas a prefeito e vereadores nessas eleições municipais. Conto com você neste ato de extrema importância para a nossa Rondonópolis. Fecho aspas. A publicação da imagem teria sido precedida das hashtags Consolidariedade, A Gente Muda o Brasil, Fé e Coragem, ZCP, Vem Todo Mundo, SDD. Segunda propaganda, divulgação de vídeo na página pessoal do Facebook do recorrente, novamente com hashtags, contendo fala exposta na convenção do partido com a seguinte transcrição, aspas, meus amigos e minhas amigas, acabou de ficar definido na nossa convenção que Zé Carlos do Pátio é o nosso candidato a prefeito e eu sou candidato a vereador. Estamos convictos de um projeto novo, um projeto único. Vem com a gente. Fé e coragem. Terceira propaganda. Suposta propaganda. Divulgação de um segundo vídeo na página pessoal da rede social Facebook do recorrente, contendo discurso levado a efeito no decorrer da convenção partidária, com o seguinte conteúdo, aspas, advogando para o sem terra, para o sem teto, para aquele que não tem nada, Zé. Eu vi o tanto que esse povo sofre, Zé, o tanto que esse povo sangra, Zé. Debaixo de lona preta, morando à margem da dignidade. E é por isso, Zé, que representando aquele povo ali, gente que não tem casa, gente que não tem onde morar, gente que não tem terra para trabalhar. E é por isso, Zé, que juntos, dia 2 de outubro, nós vamos conseguir nosso objetivo. Até a vitória, meu amigo. Fecho aspas. Analisando o conteúdo dos vídeos e do convite realizado através do Facebook, não vislumbro em nenhum momento pedido explícito de votos por parte do recorrente. A lei eleitoral, por conduto da mini-reforma ocorrida em 2015, incluiu na lei das eleições o artigo 36A, que não considera propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, bem ainda as seguintes condutas, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social. E aqui estou citando os incisos do artigo 36A e destaco o inciso 3, a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. E o parágrafo 1º do dispositivo também consta, aspas, é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. E digo, veja que as prévias partidárias podem ter cobertura dos meios de comunicação social, ou seja,
era lícito ao recorrente postar na sua página pessoal do Facebook a convenção e sua manifestação oral na oportunidade, não tendo havido, na hipótese, qualquer pedido explícito de voto. Aliás, esta conclusão decorre até mesmo da redação da petição inicial subscrita pelo representante do Ministério Público. Nela, ao narrar as condutas, o ilustre promotor eleitoral afirma que o recorrente fez, aspas, pedido expresso de votos com expressões sinônimas, bem como, aspas, que há pedido expresso de votos dissimulado na fala, fecho aspas. Tenho que a conduta narrada na inicial seria ilícita caso se aplicasse a legislação em vigor antes da mini-reforma eleitoral de 2015. Isso porque, conforme registrou o ministro Luiz Fux no agravo regimental no RESP 15593, aspas, anteriormente à referida alteração legal, este Tribunal Superior consolidara o entendimento de que haveria propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea quando, ainda que subliminarmente ou implicitamente, sem o pedido expresso de voto, se levasse ao conhecimento do público em geral plataformas, propostas, intenções políticas, se fizesse menção à pré-candidatura a eleições vindouras e ou se vinculasse a ideia de que o emissor beneficiário da propaganda seria a pessoa mais bem preparada para exercer o mandato eletivo, fecho aspas. Na mesma oportunidade, registrou o ilustre ministro que, aspas, diante da nova realidade normativa, inserida pela Lei 13.165 de 2015, tal compreensão não mais prospera. Com efeito, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, nos termos da redação conferida ao artigo 36A da Lei 13.165 de 2015, não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolva o pedido explícito de votos. Fecho aspas. Com a diminuição do tempo de campanha eleitoral, 45 dias, a pré-campanha passou a ter destaque ímpar, onde os pré-candidatos, através dos mecanismos autorizados em lei, podem participar do debate político sobre temas e plataformas de relevo coletivo, disseminando pensamento sem que isso importe qualquer risco de sanção por parte do Judiciário Eleitoral. Trata-se, a toda evidência, da elevação máxima da liberdade de manifestação do pensamento, onde todos, com o intuito ou não de pleitear cargos eletivos em eleições futuras, estão livres para expor posições sobre temas diversos, inclusive nas redes sociais. Importa destacar, por necessário, que invariavelmente se vê críticas e até mesmo decisões judiciais impedindo pré-candidatos de participarem ativamente do debate político, com a alegação de campanha extemporânea, o que, às veras, me parece um retumbante equívoco. A liberdade de expressão é a regra. A comunicação entre as pessoas, através das diversas plataformas colocadas à disposição, faz parte do processo democrático, revelando-se imprescindível etapa que antecede as fases típicas do processo eleitoral. O ápice é alcançado a partir de 15 de agosto do ano eleitoral, com a possibilidade de se pedir ostensivamente o voto. Em recente julgamento ocorrido em junho de 2018, analisando suposta propaganda eleitoral em período de pré-campanha referentes às eleições de 2016, nos municípios de Várzea Paulista e Itabaiana, o TSE assentou a compreensão de que o pedido explícito de votos deve ser interpretado de forma restritiva. Conforme o voto visto apresentado pelo ministro Luiz Fux na oportunidade, tem-se como parâmetro para a pré-campanha os seguintes, e vou citar aqui, presidente, apenas o primeiro deles, que é o que nos importa. Disse o TSE nesse precedente, aspas, o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos. E continuo. Dito de outro modo, o TSE sedimentou, a partir desse julgado, que o pedido explícito de voto deve ser entendido restritivamente, o que afasta da abrangência da proibição aquele feito de forma dissimulada, subliminar, disfarçada, além do uso de brandings, números ou símbolos comunicativos. Portanto, trazendo esse raciocínio para o caso concreto, resta evidente que as palavras e expressões utilizadas pelo recorrente não devem se considerar ilícitas, devendo ser privilegiado na espécie a liberdade de manifestação do pensamento. Quanto a eventuais hashtags, tenho por pertinente citar recentíssimo precedente do TSE a respeito, reforçando, a mais não poder, a conclusão de que a ilicitude na pré-campanha está, quanto à propaganda, no pedido explícito de votos. E aqui um precedente da ministra Rosa Weber, de agora de agosto de 2018, onde consta, aspas, a expressão volta greca 33, mesmo que acompanhada de fotografia, número do candidato 2 vezes, nome e símbolo do partido político PMN,
padronagem típica de propaganda eleitoral, não houve pedido explícito ostensivo de voto, no caso concreto. Mas abaixo cito o julgado, aspas, no caso, o número é da legenda partidária e também o número de votação ao então pré-candidato filiado ao partido político recorrido. Aspectos que destaco para demonstrar que isso foi levado em consideração para entender pela não realização de propaganda irregular no período de pré-campanha. E continuo já chegando ao final. Por outro lado, importa lembrar que o TSE, ao julgar o agravo regimental no RESP 3989/2016, em relatoria do ministro Admar Gonzaga, entendeu lícito, sem que isso se considerasse propaganda antecipada, o pedido de apoio político, ao registrar que, aspas, o artigo 36A da Lei 9.504/97 expressamente autoriza o pedido de apoio político por parte dos pré-candidatos ao pleito, não podendo ser confundido com propaganda eleitoral extemporânea, para a qual se exige pedido explícito de voto ou referência direta ao pleito ou cargo em que disputa. Cito a fonte e continuo. A propósito do tema, este regional, quando do julgamento do RE 5605, em julho de 2017, de minha relatoria, assentou que, aspas, no período de pré-campanha, o pedido de apoio político, quando vinculado a uma pretensa candidatura, somente não se considera pedido de voto quando, conforme expressamente consta do artigo 36A, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, estiver aliado ao contexto das taxativas hipóteses previstas nos incisos 1 a 6 do mesmo dispositivo legal. Ora, os vídeos onde aparece o recorrente foram realizados em prévias partidárias, exatamente como autoriza o inciso 3 do artigo 36A da Lei 9.504/97. Neste contexto, estando ele em uma das hipóteses dos incisos 1 a 6 do referido artigo, lhe era absolutamente lícito pedir apoio político, não se revelando, ao meu juízo, ilícita a utilização das expressões nós vamos conseguir nosso objetivo, até a vitória, meu amigo, e vem com a gente. Portanto, inexistindo pedido explícito de voto, não houve, data vênia, propaganda antecipada. Com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia ao doutor relator, eu dou provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. Como voto? Procedente, o digno relator julgou parcial, deu parcial provimento. Senhor presidente, só Pois não. me permita só fazer até no intuito de esclarecer o debate, na realidade. O que me fez, neste caso, negar provimento ao recurso e considerar propaganda antecipada, vedada, portanto, propaganda eleitoral, é o seguinte. Em primeiro lugar, as postagens, elas ocorreram, isso está claro, apesar de ter sido vídeos que foram gravados nas prévias, as postagens foram realizadas nos dias 9 e 10 de agosto. Portanto, antes do dia 15 de agosto, que é o marco legal, aonde tecnicamente se é possível fazer propaganda eleitoral, né? Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que me fez manifestar o meu entendimento foi o conjunto das palavras, e mais precisamente quando ele diz o seguinte, ó, juntos, dia 2 de outubro, nós vamos conseguir nosso objetivo. Até a vitória, meu amigo, eu sou candidato a vereador. Vem com a gente. Pelo menos isso... Uma parte. Claro. Eu tive sempre. cuidado. Não tem essa expressão? Cuidado de ver essa última expressão. Ela, de fato, ela não tem. Tanto na transcrição, e aí, como constava no voto de Vossa Excelência, eu abri o vídeo para ver. Tá. Porque poderia ter, de fato, uma incongruência. E eu fui verificar, realmente não tinha essa última expressão. Porque isso muda todo o contexto. Ele poderia falar, eu sou pré-candidato a vereador, né? Só uma pergunta. Aí que fica apurado a percepção. Porque se não tiver um contorno bem claro do que pode e do que não pode, né? Agora, se for permitido, no caso, o exemplo que Vossa Excelência citou, cita o número do partido, as cores do partido, e isso não é campanha, não é propaganda eleitoral, então eu não sei o que é propaganda eleitoral. É mais fácil falar assim, olha, é permitido e ponto final.
Então, eu agora com essa informação de fato, senhor presidente, não de forma alguma duvidando de Vossa Excelência, eu até. Mas hã? Era o que tinha no. O que tinha exatamente o que eu transcrevi aqui no meu voto. As três, entre aspas, exatamente o que está aqui. Senhor presidente, com essa informação do eminente. Acho que quinto vogal, né? Quinto vogal. Eu vou retificar meu voto, porque essa frase foi fundamental para eu concluir do jeito que concluí. No meu voto, eu estava considerando aqui, até a vitória, meu amigo, eu sou candidato a vereador. Eu vou retificar meu voto e vou dar provimento ao recurso, senhor presidente. Na linha do... Sim, porque estou considerando que essa expressão não existiu, né? O relator está retificando o voto anterior para prover o recurso na sua forma plena. A doutora Vanessa, que está aguardando o pedido de vista. Não, senhor presidente, eu acho importante a gente destacar que, no sentido do voto do doutor Ulisses Rabaneda, esse tribunal muda sua jurisprudência, né, na linha de precedentes do TSE, conforme informado pelo doutor Ulisses Rabaneda, mas deixa-se bem tênue e suave a questão de pedido explícito de voto, que antes a gente tinha uma interpretação mais restritiva, deixa para só se houver mesmo o pedido de voto, sou o candidato, ou quero o seu voto, só se tivesse as expressões para não ser considerado como propaganda extemporânea, né? Que é na linha dos precedentes do TSE. No último pedido de vista que eu fiz aqui com relação à propaganda, acho que era até um processo de Vossa Excelência. O TSE, naquela oportunidade, eu até fui verificar um precedente que Vossa Excelência se baseou, era a respeito do impulsionamento, né? E isso, assim, realmente, assim, quando eu me detive à análise daquele voto, eu percebi que houve uma amplitude de entendimento do TSE para abranger essas questões, assim, para ser mais restritivo a essa questão de pedido explícito de voto, para manter só se o candidato fizer mesmo o pedido explicitamente, pedindo diretamente, né? Onde eu achei dificuldade foi a situação de que no impulsionamento, o pré-candidato ele faz gastos que fogem à fiscalização da Justiça Eleitoral. E isso eu acho muito importante, porque como o processo eleitoral agora ele está com seu período menor, o que a gente tem visto e presenciado é que, a pretexto de pré-campanha, de não se fazer campanha, de não se utilizar pedido explícito de voto, existe toda uma engrenagem de recursos financeiros que estão passando à margem dessa justiça. Então, a minha preocupação, quando eu pedi vista daquilo lá e vi que o TSE está aceitando este posicionamento no sentido de que o impulsionamento, desde que ele não fale, eu sou candidato. Né? Então, eu acho assim que a gente fica com uma situação complicada como corte regional quando esse posicionamento já está afirmado no TSE, de não encontrar argumentos mesmo para ir contra. E aí eu destaco aqui a minha irreverência contra essa situação que eu tenho visto, tenho colocado aqui, como a questão também da... aqui eu vou falar uma outra temática que também me preocupou muito, a questão do produtor rural, a possibilidade de doação dele, que ficou extremamente participativa no curso dessas eleições, a influência econômica dessas doações do produtor rural, por causa do entendimento também da STJ,
do TSE, que permite a consideração da receita bruta. Então, assim, eu estou vendo que a gente trabalha aqui bastante e às vezes a gente fica limitado por conta desses entendimentos que acabam, que permitem que alguns mecanismos continuem sendo operados e dificultando mesmo esse equilíbrio que a gente, como corte eleitoral, pretende, um equilíbrio econômico financeiro nessas eleições. Então, eu não tenho elementos para divergir do voto de Vossa Excelência, doutor Ulisses, né? E vou aqui... Me permitam uma parte, o TSE constantemente muda também. E lá é muito comum o 4-3. Então, assim, eu vou fazer... De forma alguma, eu quero influenciar na decisão de Vossa Excelência, mas nós temos a liberdade de julgar, Sim. Vossa Excelência sabe disso, Sim. e construir junto, ainda que a decisão de um tribunal superior seja... Eu acredito que... não vinculante, mas orientativa, né? Sim, mas com argumentos novos, não analisados ainda, né? Às vezes a gente fica numa tese que já foi enfrentada. Por exemplo, neste caso em específico, tem situação de fato que pode realmente delimitar essa análise para este caso, que é o fato dessa frase, né? Eu sou o candidato que o senhor enxergou, né? E o doutor Ulisses, revendo a prova, verificou que não tem essa expressão. Então, assim, para esse caso seria possível. E a gente poderia voltar a debater nos demais casos, analisando mais profundamente. Mas essa questão, eu tinha, presidente, e confesso, eu tinha uma visão um pouco mais restritiva com relação à possibilidade, né, do candidato, do pré-candidato se manifestar, né, perante o público. Eu achava assim que aquelas expressões, né, disfarçadas deveria configurar nos termos até de um precedente que nós temos aqui, que inclusive foi da lavra do Dr. Paulo Sodré, né, o precedente até dizia que o pedido explícito de voto não é só o vote em mim, né? Agora, confesso também que analisando e estudando a matéria, eu verifiquei que a campanha hoje ela tem 45 dias. E quem se privilegia com uma campanha de 45 dias? Quem já está no cargo, que porque usa a tribuna do parlamento e depois replica isso nas mídias sociais. E se nós engessarmos muito o pré-candidato, que é o novo, que não participa, né, é claro, dentro de limites e de balizas, mas se fazermos com que ele não entre efetivamente nesse debate e possa inclusive pedir o apoio político, como diz a norma, né, talvez com o objetivo de fazer com que não haja uma propaganda irregular, nós também estejamos limitando, né, um sadio debate político. E eu até tenho sustentado que quando o pré-candidato, dentro das hipóteses do inciso 1 a 6, participa de uma entrevista e ele traz, por exemplo, um pensamento sobre qualquer tema, né? Por exemplo, a união homoafetiva, e ele defendendo a união homoafetiva, e ao final ele fala, eu conto com seu apoio para esta ideia, ele está agindo licitamente, porque a lei o permite. Então, qual foi a ideia do legislador na pré-campanha? Que você debata ideias e que você não tenha no pré-candidato, simplesmente na sua figura, algo que seja o principal, mas o principal as suas ideias, o que ele tem para colocar, né? Então, com base nesse pensamento, eu confesso que eu também evolui um pouco. E o que a doutora Vanessa coloca, que é com relação aos gastos, também é preocupante, né? E nesse voto de Itabaiana, do TSE, o que ficou consignado lá? Que o gasto na pré-campanha tem que ser, é claro que é amplamente subjetivo, tem que ser aquele do pré-candidato médio. Você não pode extrapolar isso. Mas o que seria isso? Tanto que agora na pré-campanha das eleições gerais eu deferi alguns pedidos antecipados de prova, aonde se queria saber quais foram os gastos em atos de pré-campanha, reuniões, o que é permitido. E isso acabou, né, buscando informações junto a algumas empresas que locaram cadeiras e etc., exatamente para fazer esse controle. Então, a despeito de realmente incomodar saber como seriam controlados esses gastos, né,
parece-me que os partidos estão utilizando de alguns mecanismos para tentar fazer isso. Só queria registrar o seguinte, ele pode, o pré-candidato pode, mas ele não pode se colocar como candidato, porque o período da eleição não chegou. Agora, se ele fala, eu sou candidato a tal, não é o caso aqui, eu sou candidato, conto com o seu apoio, ele está se colocando numa postura que ele não é ainda, nem tecnicamente, entendeu? Então, eu diria o seguinte, agora, ele pode fazer isso desde que ele não peça voto? Na minha opinião, não pode, porque ele está enganando o eleitor, ele não é candidato ainda, ele é um pré-candidato. Não, e se ele falar, eu sou um pré-candidato? Aí não tem problema, porque aí ele está se colocando como pré-candidato. Certo. Eu, assim, na linha do pensamento do doutor Ulisses, no tocante à liberdade de expressão, a você poder fazer essa troca de ideias, porque a gente tem a dificuldade de analisar projetos políticos, porque como que isso chega até nós? Então, às vezes, se a gente fizer muita restrição, é como o doutor Ulisses falou, fizer muita restrição à divulgação de ideias, você também restringe o limite, o alcance de novos projetos políticos. Eu também, com relação à liberdade de expressão, não tenho tanta ressalva. O que eu tenho ressalva é esses impulsionamentos, esses recursos financeiros empregados para que chegue essa ideia até o cidadão. Então, é com relação a isso. Por isso que eu não teria dificuldade em acompanhar se não viesse sempre associado com algum gasto a mais, como nós vimos aqui em alguns casos, onde a pessoa paga esse impulsionamento. Ele é candidato, ele é pré-candidato, né? Só muda o pré à frente e está se utilizando de recursos que não serão declarados, que não serão fiscalizados, que não passará pelo crivo da Justiça Eleitoral. Então, isso me preocupa. Então, concluindo, nesse caso em específico, então, eu vou acompanhar a doutora Ulisses e vou voltar a refletir nos casos futuros, assim, conforme vai aparecendo. Então, eu acompanho o doutor Ulisses. Concluiu, deu provimento. Muito bem. Os demais, todos votam de acordo com o relator? Então, a unanimidade proveu o recurso. Nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Desembargador Pedro Sakamoto, processo 2.6, é um processo 50.731, houve um pedido de vista do Dr. Ulisses Rabaneda. O desembargador Pedro Sakamoto, que é o relator, votou pelo provimento. Pediu visto do Dr. Ulisses e os demais aguardam. Com a palavra o digno colega. O Mário tem ainda processo? Vou votar. Senhor presidente, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e eu pude depreender que a recorrente impugna a sentença que desaprovou suas contas em razão da não juntada a tempo e modo dos extratos bancários de todo o período. O eminente relator, desembargador Pedro Sakamoto, entendeu que, aspas, ao realizar consulta ao sistema ODIN, pôde verificar que, de fato, não houve qualquer movimentação de recursos na conta de campanha da recorrente. Fecho aspas. Por isso, entendeu o relator pela aprovação com ressalvas da contabilidade, já que a irregularidade seria suplantável. A despeito da diligência peculiar do ilustre relator, entendo que a ausência dos extratos bancários no processo de prestação de contas não autoriza a aprovação da contabilidade, ainda que, pelos sistemas internos da Justiça Eleitoral, seja possível aferir a ausência de movimentação. Isto porque a juntada dos extratos de todo o período de campanha não se destina apenas ao relator. Eles subsidiam a área técnica, o Ministério Público, o Judiciário Eleitoral, bem como a sociedade, que tem direito a consultar os autos e ter essas informações à disposição. Nesse sentido, estou citando precedentes do TSE e desta Corte, no sentido de que a ausência dos extratos nos autos de prestação de contas ensejam a reprovação.
E digo que, aliás, importante ressaltar que a resolução TSE 23463/2015, mesmo para as prestações de contas que tramitem em rito simplificado, como no caso, listou como imprescindível a apresentação dos extratos bancários no processo respectivo. E aqui estou citando o dispositivo legal e digo assim, no caso concreto, apesar de prestadas as contas, a candidata não trouxe nenhum dos extratos bancários de sua campanha. As contas, assim, no caso concreto, onde, apesar de prestadas as contas, a candidata não trouxe nenhum dos extratos bancários de sua campanha, as contas não poderiam ter sido aprovadas, mesmo que esta especializada tenha à disposição no sistema ODIN. A meu sentir, a providência correta, no caso em apreço, seria a conversão da presente prestação de contas, que tramitou pelo rito simplificado, para o ordinário. E aqui faço toda a fundamentação, presidente, daquela questão da conversão e concluo ao final, então, no seguinte sentido. Com essas considerações, pedindo vênia ao doutor relator, conheço do recurso e face ao seu natural efeito translativo, declara nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja convertido o rito da prestação de contas para o ordinário, processando-se regularmente. É como voto. Muda, né? Proposta. Então, o senhor abre a divergência. O doutor Ricardo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou acompanhar a divergência, porque eu entendo que extrato bancário é algo que não dá para abrir mão na prestação de contas. Doutora Vanessa. Eu também acompanho a divergência e destaco que na última sessão, e até gostaria de perguntar isso à doutora Ulisses, eu fiquei vencida num processo bem semelhante, relatado acho que o doutor Pedro Sakamoto também, no qual a ausência de extrato bancário foi superada por essa corte porque não havia recursos financeiros, era em doação estimável, né? E essa corte votou pela ausência. Então tá... Na verdade, eu confesso que eu não me lembro de ter votado aqui por aprovar com ausência de extrato. Eu não me lembro de ter votado assim aqui. Porque o relator entendeu que, como não tinha recursos financeiros... E como que nós chegamos a essa conclusão? Eu não me lembro disso, Foi confesso. assim. Já vi aqui... Nós votamos na última sessão. Não, mas eu me lembro que tinha um outro documento nos autos que foi mencionado. Quem que foi o relator desse caso? Foi o doutor Pedro Sakamoto. Desembargador Pedro, né? Em que o desembargador pôde nos afirmar que não houve... doação em espécie ou recursos financeiros. E por essa razão entendeu-se que não precisava de extrato. Era só em doação eu confesso estimada. que se socorreu, passou meu... Então, assim, eu restei vencida, por isso que eu estou perguntando se é para esses casos também, só para... Aplicando aqui o princípio da... Eu justifico que aplicando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo porque esse extrato realmente há a possibilidade de nós fazermos análise através desse sistema ODIN. E o STJ, o TSE, ou melhor, o TSE, a jurisprudência dela no sentido de permitir a aplicação desse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né, nos casos de prestação de conta de campanha, em que a falha apontada na respectiva conta não compromete a regularidade. Ora, ela não apresentou extrato, realmente. Não apresentou. Mas ela disse que não apresentou porque não houve movimentação financeira. Até isso não justifica, deveria ter juntado, né? E aqui eu trago, então, um julgado da Corte Eleitoral, e relator da ministra Luciana Lócio, exatamente nesse sentido. Realmente não justifica a falta de apresentação do extrato. Ela disse, olha, nós não temos porque não tinha movimentação. Aí nós examinamos no ODIN, realmente não houve movimentação nenhuma mesmo. Então vai retornar, realmente retorna, nós podemos anular, retorna, ela é notificada para fazer a prestação de conta, ela vai apresentar o extrato e o juiz provavelmente vai homologar, porque a única irregularidade é essa. Não tem outra irregularidade. Então,
até pelo princípio Mas, até corregedor, veja bem. Se nós entendermos que o extrato é uma peça facultativa, porque ela se tornaria facultativa, porque se nós temos ela no nosso sistema, eles não apresentam, a gente vem aqui e olha, e o Ministério Público? Uma dúvida com relação a esse sistema Odin. Ele se apropria dos dados bancários ou é o que é lançado pela... Não, ele Declarado. é o banco que encaminha, o banco encaminha os dados, os extratos bancários para a Justiça Eleitoral. Um convênio que existe, os extratos, não só de campanha, mas também de exercício financeiro. Certo. Encaminha e fica aqui no sistema Odin. E aí nós podemos acessar. Entendeu? Os mesmos dados que eles vão apresentar por extratos bancários, é isso? Eu acredito que sim. Eu não estou entendendo o porquê dessa Não é exigência, então, né, dessa Porque previsão. De certo, quando foi formulada essa resolução e trouxe essa previsão, não havia ainda esse sistema implantado. Só pode, porque não faz sentido, né? Exigir que a parte traga, sendo que a gente tem acesso direto a esses... Mas não é isso que está escrito lá. No sistema Odin Aí, quais bancos estão compartilhando? então, você também se debruçou sobre isso. Então, Sim, eu estou concluindo que o extrato não é só para nós. O extrato é efetivamente para se aferir, vai servir para entendi. O Ministério Público é um órgão técnico, né? Entendi. Excelência. O porquê da necessidade, agora O entendi. órgão técnico, quando faz a análise da auditoria, ele pode ter uma maior dificuldade em razão da ausência do extrato. Inclusive, por isso que ele aponta a ausência do extrato sempre para que seja apresentado e ele possa fazer o cruzamento das informações e também para o Ministério Público. Entendi. Aí, nesse caso mesmo, eu não vejo como, então, se abrir mão desse extrato. Em qualquer hipótese, inclusive naquela do recém-vencido. Doutor Antônio Peleja? Então, agora porque eu me recordo também da necessidade dos extratos, da dispensa desses extratos em caso da não movimentação de recursos financeiros. Doutor Pereira, hein? Ela acompanhou, o doutor. Você não acompanhou? Eu acompanhei, como Sim, eu já tinha votado dessa mesma forma no outro. Isso. Também acompanho a divergência. Doutor Bortolucci? Então, proclama o resultado. O tribunal, por maioria, declarou nula a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a conversão do rito da prestação de conta nos termos do voto do doutor primeiro vogal, em dissonância com o parecer ministerial. Eu vou fazer uma inversão aqui, apenas para liberar o doutor Mário e também o digno advogado que está aqui, da parte. Em continuação ao julgamento, o processo administrativo. O 2.9 da pauta, 12.390. Esse é um recurso administrativo, o requerimento de alteração da forma do reajuste dos valores da pensão e concessão de adicional de qualificação. Recorrente é o Juraci Ribeiro de Arruda. E recorrido é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Pedro Sakamoto, que é o relator, passou a presidência é o mesmo. Por favor. Desembargador Pedro. Esse aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz o pregão, mas nesse aqui o doutor Mário não está. Eu vou... Me desconsidere esse pregão, eu vou fazer o pregão, na verdade é o processo 1.1. Eletrônico, é um pedido de vista da doutora Vanessa. É um processo administrativo, requerimento, aposentadoria do servidor TRE. A parte interessada é Ivanete Leônidas de Campos, que é servidora. O relator negou
o requerimento da servidora, acolheu a tese da controladoria interna. O colega desembargador Pedro Sakamoto também aguardou o pedido de vista da doutora Vanessa. Portanto, todos os demais faltam proferir voto. Com a palavra a doutora Vanessa Curti para o seu voto. Senhor presidente, eu estou abrindo aqui o sistema. Me perdoe pela demora. É um processo administrativo. Eu inverti apenas para liberar o colega, doutor. Não, desembargador Pedro. É o processo administrativo, é a continuação de julgamento, processo judicial eletrônico é 0600-210-60, tá? Isso. Estou preparada já. De acordo com o que consta da informação prestada pela chefe da seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões, datada de 21 de março de 2018, folhas 19, no quadro resumo, verifica-se que a servidora preenche os requisitos para se aposentar por 3 regras de aposentadoria atualmente vigentes, quais sejam: artigo 40, parágrafo 19 da Constituição, artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 e artigo 3º da Emenda Constitucional número 47. A servidora, com o presente requerimento, solicitou que a sua aposentadoria fosse concedida com fundamento no artigo 3º. Destaca parecer da AJUS, datado de 23 de abril de 2018, as folhas 233, no qual opina-se pela concessão de aposentadoria voluntária à servidora Ivanete Leônidas de Campos, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, o que foi corroborado pelo diretor-geral às folhas 236. O parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, folhas 241, destaca que é importante destacar que, em alguns casos específicos, a administração desse tribunal optou em fundamentar o ato concessório no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, sendo que os servidores não atenderam às exigências legais no inciso 3 deste artigo, menos 1 ano de idade e mais 1 ano de tempo de contribuição, mas cumpriram os requisitos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, alínea A da Constituição, regra geral, ou do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, regra de transição, ou seja, os atos concessórios não podem ser considerados ilegais, mas a administração deveria, ao menos, fundamentar na norma correta. Não vejo razão jurídica para não fundamentar a aposentadoria na regra que a servidora comprovadamente preenche os requisitos, visto que do quadro e resumo feito pela seção de direitos, ficou constatado que a servidora preencheu todos os requisitos da regra de transição, conforme o quadro que segue abaixo. Trago o quadro. Desse modo, eu voto pela concessão do ato de aposentadoria, seja fundamentado no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47. É como voto. Muito bem. Desembargador Pedro Sakamoto.
Presidente, o relator votou pela... Eu, na verdade, acolhi a tese da controladoria interna. A colega está abrindo a divergência, porque, na verdade, ela pode também por outra regra. Sim. Mas aí, no caso, eu optei pelo parecer da controladoria. Tá? Tanto uma como a outra, em tese, é possível. Então, eu acompanho, nesse caso, eu acompanhei a divergência instalada pela doutora Vanessa. A senhora não é torcedora do Flamengo, né? Doutor Ulisses Abaneda. Não? Não é, então lascou. Quem manda ser precipitado? Aí teve que virar flamenguista ainda. Ô, presidente, obrigado. Senhor presidente, pedi todas as vendas a Vossa Excelência. No dia do início do julgamento desses autos, eu fiquei também com algumas dúvidas que agora foram esclarecidas pela doutora Vanessa. E renovando vênias, eu acompanho a divergência. Ricardo. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia, Vossa Excelência, mas vou acompanhar a divergência. Doutora Antônio Peleja Júnior. Acompanho a divergência. Doutor Roberto Gono. Com a divergência. O tribunal, por maioria. Não, por unanimidade ele concedeu. Sim, benefício. Mas aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao servidor Evanete Leônio de Campos no cargo de técnico judiciário. A área administrativa do quadro permanente do tribunal, com efeitos a partir da publicação do ato por maioria, com fundamento no artigo 3º da emenda constitucional número 47, 2005. De acordo com o voto da quarta vogal. Vencido o relator. Sim, senhora. A senhora levanta a mão direita, a senhora promete. Voltar ao judicial. Eu retorno ao judicial e aqui tem em mesa o doutor Ulisses Rabaneda, um processo 2.8, que é o 23.906, é um recurso eleitoral prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito de Barra do Garças, nona zona eleitoral. O Dorico Ferreira Cardoso Neto. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o doutor relator. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência se puder apregoar o seguinte, que eu estou observando aqui que não está lançado o relatório nenhum voto. Vou alertar a assessoria para que o faça, por gentileza. Na verdade, o que há agora é só processo administrativo. Então vamos ficar no administrativo e depois concluímos esse ciclo e retornamos ao judicial. Então vamos colocar em mesa uma continuação do julgamento do processo administrativo, é o 2.9, 12.390. Voto de vista da doutora Vanessa Curti Perenha. É um recurso administrativo, requerimento de alteração da forma de reajuste de valores da pensão e concessão de adicional de qualificação. O relator é o desembargador Pedro Sakamoto. Nesse caso, eu vou passar a presidência ao desembargador, porque é uma decisão cujo a parte recorrida é esta presidência. Por favor, desembargador Pedro, para a continuação do julgamento. Então, anuncio o julgamento do processo 2.9, de número 123.90, recurso administrativo, requerimento de alteração da forma de reajuste dos valores de pensão
e concessão de adicional de qualificação. Recorrente Juraci Ribeiro de Arruda e recorrido presidente desse Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria. Na sessão passada, ou melhor, do dia 27 de fevereiro de 2018, houve aqui uma preliminar, melhor, foi Nilson, aqui está meio confuso aqui. Isso. Eu acho que... Não, só para situar. No dia 27 de fevereiro de 2018, houve um pedido de conversão do julgamento de diligência. Houve a conversão de diligência. Foi feita a diligência, o senhor retornou o processo para julgamento. No mérito, o senhor negou o provimento do recurso. O doutor Marcos Faleiros acompanhou o senhor. Certo. Então, por isso, o doutor... da doutora Vanessa pediu isso, né? E não vota o doutor... Bortolucci, porque o doutor Bortolucci, o doutor Marcos, que ele substituiu o doutor Marcos. O doutor Marcos já votou, entendeu? Não pode. E aí a doutora Vanessa pediu vista em relação ao mérito. Muito mas bem. Já está 2-0 para negar a prova. Então esse pedido de conversão foi rejeitado por mim e acompanhado pelo doutor Marcos Faleiro. Mas foi votado essa conversão, aprovada a conversão pelo doutor Ulisses Sabaneda, Ricardo Gomes e Antônio Veloso Peleja. E no mérito, eu neguei provimento a recurso e o doutor Marcos Faleiro, na época, me acompanhou no meu voto. E a doutora Vanessa, então, pediu antecipadamente vista e os demais aguardam. Então, com a palavra, doutora Vanessa. Senhor presidente, eu vou fazer um breve retrospecto aqui a respeito da questão. A senhora Juraci, que pleiteia o benefício, ela quer aplicar o critério da paridade ao benefício que foi instituído a partir do óbito de um ex-servidor do senhor Deodato de Arruda. A época de aposentadoria do senhor Deodato, ele aposentou antes da reforma da Previdência. E o óbito dele só veio depois da reforma. Acontece que, depois da reforma da Previdência, houve uma contra-reforma, onde alguns direitos a servidores foram mantidos desde que se cumprissem umas regras de transição. Sendo cumpridas essas regras de transição, esses benefícios que antes era, por exemplo, a forma de reajustamento das pensões, eles poderiam ser passados a futuras pensões, como é o caso aqui. Então, na ocasião, não dava para se saber como ele aposentou antes dessa reforma, não dava para saber se ele preencheria essas regras de transição, porque a jurisprudência, há precedentes em que diz que ele preenchendo essas regras, mesmo tendo aposentado antes, essa forma de reajustamento pode ser conferida aos seus pensionistas. Então, vamos lá. No voto vista apresentado anteriormente sobre a questão, o Pleno deste Tribunal acolheu o voto vista que apresentei para a conversão em diligência do presente pedido de revisão de pensão por morte, para fazer incidir o critério da paridade ao benefício concedido a Juraci Ribeiro de Arruda. Naquela ocasião, foi determinada a remessa do presente procedimento a órgão técnico que ficou responsável por informar esta Corte se o instituidor da pensão, Deodato de Arruda, ainda que aposentado antes da reforma da Previdência, preenchia os requisitos da emenda constitucional número 47 para avaliar o direito
de aplicação da paridade como critério de revisão às pensões. A diligência foi executada e as folhas 138 e 140 aportou o parecer do chefe da seção de direitos, aposentadorias e pensões, no qual informa que, conforme mapa acima, é possível constatar que o servidor instituidor da pensão, Deodato de Arruda, implementaria os requisitos para aposentadoria sobre o fundamento do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, em 15 de 11 de 1985, data do seu 59º aniversário. Ele aposentou bem depois disso, tá? Então, ainda no decorrer do vínculo funcional dele, ele preencheria esses requisitos. Ressalto que, em novo parecer, as folhas 151 e 153, a mesma chefe de seção reiterou o posicionamento anterior de não cabimento da paridade no caso em questão. Desse modo, verifico que, tendo o senhor Deodato de Arruda aposentado em 23 de março de 1990, cumpriu com todos os requisitos da regra de transição prevista na Emenda Constitucional número 47 de 2005, sendo aplicável, portanto, o parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, que garante a paridade como critério de revisão das pensões derivadas de proventos de aposentadorias de servidores que preencheram esses critérios. Inteligência do precedente, recurso extraordinário 603.580. Ante o exposto, com base nos fundamentos já expostos quando do voto que determinou a conversão em diligência, dou provimento parcial ao recurso tão somente quanto ao pedido de aplicação do critério de paridade, como forma de reajuste dos valores da pensão. É como voto. Cor, então, o voto do doutor Ulisses Rabaneda. Presidente, estando de acordo com a regra de transição, acompanho a doutora Vanessa. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente. Doutor Antônio Veloso. De igual forma, senhor presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso administrativo nos termos do voto da douta quarta vogal. Devolvo, então, a presidência ao desembargador Márcio. Obrigado. Doutor Rabaneta, está pronto? Então vamos retomar ainda, agora mais um processo judicial, o 2.8, o 23.906. É da relatoria do colega doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que está com a palavra. Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Odorico Ferreira Cardoso Neto contra respeitável sentença proferida pelo juiz da 9ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha ao cargo de prefeito do município de Barra do Garças, eleições 2016. A sentença que desaprovou a prestação de contas informa que o candidato apresentou tempestivamente a contabilidade, para as quais foi adotado o rito ordinário de análise, conforme disposto na resolução. Consta dos autos que não houve impugnação à contabilidade. 2. Que procedida a análise preliminar para diligências, o candidato foi intimado a regularizar inconsistências apontadas, entretanto, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 3. Procedida a nova análise preliminar para diligências das contas, em que constam outras irregularidades, o candidato foi intimado a regularizar inconsistências apontadas e apresentar documentos, entretanto, novamente deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Foi emitido parecer conclusivo, o Ministério Público de Minas Gerais opinou pela desaprovação. Sobreveio sentença que desaprovou a contabilidade em razão das seguintes irregularidades: a. Ausência de extratos bancários correspondente a todo período. B. Embora conste despesas com combustíveis e lubrificantes, não houve a emissão de recibos eleitorais relativa à locação de veículos, tampouco foi apresentado contrato demonstrativo de eventual cessão gratuita que possa justificar a necessidade dos gastos com combustível. Razões recursais as do uso recorrente que, aspas, conforme foi explanado no relatório acima, foram 2 os pontos principais atacados pela sentença qual, quais sejam a ausência dos tratos bancários referente ao período eleitoral, bem como a ausência de termo de cessão de veículo utilizado na campanha.
No que concerne a questão de ausência dos extratos bancários, verifica-se que, através desse recurso, tal fato está sendo sanado com a juntada dos extratos do mês de agosto, do mês de setembro, além da solicitação de encerramento da conta. Desta forma, continua o recorrente, não há mais que se falar em apresentação parcial da movimentação bancária. Em relação à segunda irregularidade concernente à ausência de termo de cessão de veículo, ressalta-se que também está sendo sanada nesse recurso, segundo o recorrente, através da juntada do termo de cessão de bem imóvel gratuito, devidamente assinado pelo cedente e pelo cessionário, bem como o documento do veículo, objeto do termo de cessão. Portanto, segundo o recorrente, a irregularidade relativa à ausência do termo de cessão de bem imóvel foi sanada. Ao final, requer o provimento do recurso. Acompanha o recurso, documentos, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Ao relatório, senhor presidente. Ratifico o parecer, senhor presidente. A palavra ao doutor relator para o voto. Presidente, preliminarmente eu não conheço dos documentos juntados aos autos com recurso, pois, além do recorrente ter sido intimado 2 vezes sobre as irregularidades constatadas na contabilidade, momento em que deveria tê-los juntado, não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo a tempo e modo. Ademais, ainda que fosse possível ajuntar os documentos requeridos neste momento, sem a apresentação de contas retificadoras, sonega da equipe técnica a possibilidade de bem analisá-los, causando, por esse fato, nítido prejuízo à análise processual. Cito o precedente e finalizo dizendo que, quanto ao mérito, a sentença subjugada não merece reparos, uma vez que a ausência dos extratos bancários, compreendendo todo o período de campanha, e a realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem indicação de veículo para sua utilização, constituem irregularidades graves que comprometem a análise e confiabilidade da contabilidade como um todo, a ponto de conduzir a sua desaprovação. Com essas considerações e harmonia com o parecer, eu nego o provimento ao recurso. Todos os colegas estão de acordo? De acordo. Então, a unanimidade não conheceu dos documentos juntados aos autos na fase recursal e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Encerrado o ciclo dos processos judicial, passemos aqui a um processo administrativo. É a minuta de resolução da proposta do enunciado da súmula, que foi apresentada pelo colega Dr. Rabaneda. Eu faço uma incursão, um relatório que todos devem ter recebido, assim como o voto. Eu digo que, no caso da aprovação da proposição, por pelo menos 5 dos membros desta Corte, a Secretaria Judiciária deverá disponibilizar o enunciado de súmula no sítio eletrônico oficial deste tribunal, fazendo referência aos precedentes que deram origem à sua edição. A doutora Procuradoria não se opõe à edição da súmula. Então, a súmula ficaria nos seguintes termos. É nula por cerceamento de defesa a sentença que desaprova contas de campanha 2016 que tramitaram pelo rito simplificado, sem conversão para o rito ordinário, podendo o tribunal, ao julgar o recurso, superar a nulidade sem entender pela aprovação das contas com ou sem ressalva. Esta é a súmula proposta pelo doutor Rabaneda, que eu estou encaminhando o voto no sentido de aprová-la. Seria a primeira súmula, né? Súmula número 001. Todos estão de acordo? Só fazer uma indagação, doutor Ulisses. Esse entendimento que nós temos no nosso TRE aqui, ele é um entendimento, vamos dizer assim, pacífico em relação aos demais tribunais, porque, assim, para consagração da súmula, os processualistas, eles pontuam que essa súmula ela deve estar em consonância com os tribunais superiores e deve ter, assim, uma homogeneidade em relação aos demais tribunais pares da mesma área de atuação. Eu me recordo que eu discuti essa questão, porque essa questão é antiga, né? Eu já tinha pensado nessa questão também. Eu discuti com alguns colegas do Espírito Santo, discuti com alguns colegas de outros tribunais para saber, assim, do posicionamento desses tribunais em relação a essa situação específica particular. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos, ao fim e ao cabo, anulando todas essas sentenças e mandando em primeiro grau. Mas, assim, igual a doutora Cristina, por exemplo, ela tem um posicionamento diferente. Ela entende que pode haver, sim,
o julgamento, né, não obstante não ter sido tido a conversão a conversão do rito, de acordo com o artigo 62 e seu parágrafo único da resolução 23463 de 2015, e outros entendem desse jeito também, porque se ele dá o prazo de 72 horas para manifestar, o que ele mais fará? Agora, o nosso tribunal ele entendeu de uma forma diversa, que mesmo nesse caso haveria de haver essa conversão, não obstante o fato de que seria muito mais improvável dele conseguir comprovar, porque os requisitos do rito ordinário eles são muito mais extensos que do rito sumário. Então, assim, só queria fazer essa indagação, doutor Ulisses, para que essa súmula assim, ela não fique assim, isolada e guarde essa homogeneidade e esse paralelismo com o TSE. Eu devo confessar assim, que eu não, apesar de tempos que eu estudei essa matéria, mas assim, eu não consegui achar um julgamento do TSE para embasar, e de outros tribunais. Eu conversei com alguns colegas do Colégio Tribunal do Espírito Santo, parece que outros tribunais estendem de uma forma de sintonia com o nosso tribunal. Então, assim, o meu receio é consagrar uma súmula de maneira que ela não esteja ainda madura para que isso seja feito. Porque essa maturidade, essa maturação desse entendimento a ser consolidado em uma súmula, é necessário por quê? Porque a súmula ela vai ser um vetor de segmento aos demais juízes. Não obstante nós estejamos fazendo esse procedimento, nós temos que ficar atento para o tribunal vértice, porque nós não temos tribunais vértice. A Corte de Vértice é o TSE. Então, assim, são só essas preocupações que me assolaram quando eu analisei en passant a situação. Claro. Veja, a partir esses precedentes desses outros regionais, nós levamos em consideração nos casos concretos até nós amadurecermos a nossa jurisprudência no sentido da necessidade de conversão. Então, nós aqui temos julgado de maneira reiterada desta forma, né? E a edição da súmula nada mais é do que criar um verbete extraindo o entendimento que nós reiteramos aqui cotidianamente, fazendo com que nós possamos decidir monocraticamente essas prestações de contas. E o nosso regimento interno diz o seguinte lá no seu artigo 18, inciso 29, o seguinte: uniformizar sua jurisprudência. Uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, inclusive com a edição de enunciado de súmula. De fato, não existe ainda um pronunciamento, pelo menos eu desconheço, do TSE a respeito desse tema. Até porque, se tivesse, fosse em sentido diverso, seria contraproducente, né, editarmos um verbete sumular nesse sentido. De modo que me parece que o entendimento é pacífico. Né? Na proposta que fiz, eu citei vários julgados de diversos relatores e, né, quanto a isso não há qualquer dúvida. E eu digo que eu entendo não ser necessário, no momento da edição da súmula, que nós estamos no campo abstrato, de se verificar a jurisprudência dos outros regionais. Acredito que isso nós maturamos o julgamento do caso concreto, né, e tendo ele aí uma reiteração de julgados, que é o requisito, né, colocado em regimento para que, né, editemos o verbete simular, me parece que isso ficou demonstrado, pelo menos a princípio, e sujeito, evidentemente, à deliberação. Então, eu acho assim, por exemplo, porque assim, doutor Data Máximo Vene, assim, porque... O verbete ele é fixado exclusivamente para eleições de 2016. Veja que a redação dele... Não, mas é específico, mas assim, nessas eleições há a disposição também da prestação de contas simplificada, então há um reflexo. Desde a edição da súmula, né, por parte de Vitor Nunes Leal, de 1963, a intenção dele nem era fixar padrão de julgamento, e sim facilitar o julgamento da Suprema Corte. Né? A partir daí, essas súmulas elas cresceram. E a doutrina consagra essa ideia de que essas súmulas elas têm que ter assim uma homogeneidade e um paralelismo com as cortes, das cortes ordinárias e da Corte Superior.
É óbvio que o artigo 926 fala que os tribunais uniformizarão sua jurisprudência e manterão de forma estável, íntegra e coerente. Essa integridade e coerência, ela advém dos ensinamentos de Ronald Dworkin e seus diversos livros, Uma Questão de Princípio, O Império do Direito. E ele, quando ele pontua acerca do direito romance em cadeia, ele fala justamente que o direito é visto como se fosse um romance em cadeia. O operador do direito, ele tem que olhar os capítulos anteriores para escrever o seu capítulo e de forma a dar previsibilidade para os capítulos posteriores. Então, por esses motivos, presidente, eu entendo assim, necessário um estudo maior. Não falo que eu sou contra, porque realmente eu não estudei. Eu sou bem favorável à edição da súmula. Inclusive, eu fiz a proposição para a modificação do regimento interno do tribunal. Mas assim, eu peço vista para fazer uma análise mais acurada, doutor Luiz, com todas as Vênias. Senhor presidente, só dar a palavra por um minuto. Eu sei que já foi pedido vista, mas inclusive para fornecer algum subsídio para esse pedido de vista. Eu me manifestei nos autos pela não oposição, porque tenho acompanhado aqui cotidianamente o entendimento de todos aqui na Corte com relação a esse ponto da prestação de contas. Mas fica talvez com uma sugestão de que a Corte também acompanhe qual será o efeito disso. Por exemplo, há uns 15 dias eu proferi uma manifestação. Se eu não estou enganada, o relator é o doutor Pedro Sakamoto, e era justamente um caso de retorno. Foi um caso em que foi decretada a nulidade da sentença de primeiro grau, a pessoa que prestou as contas não apresentou a documentação nenhuma, nem mesmo, salvo engano, era um extrato bancário, ela não apresentou o extrato bancário e nem mais nenhum outro documento. Então, ela se manteve novamente inerte. E na fase de recurso, ela novamente recorreu, ela novamente apresenta mais um documento e não se ateve a todo aquele procedimento de apresentar toda a documentação, que é o objetivo dessa conversão, para que ela apresente mais documentos e que isso possa ser analisado. Então, talvez seja um caso em que vai, de fato, amadurecer ou confirmar ou rever esse entendimento de qual é o efeito disso, doutor Ulisses, porque pode ser que se veja que, de fato, só protelou uma decisão que já poderia ter sido tomada, ou não, de que é realmente necessário e que a prestação de contas foi apresentada retificadora com todos os documentos e que a sanção aplicada foi muito maior, porque ela omitiu por exemplo, uma fonte vedada ou algo mais grave. Então, talvez fosse o caso, como o senhor vai pedir vista, o senhor vai analisar assim que o Ministério Público se posiciona com relação aos efeitos dessa decisão, mesmo não me opondo pela firmeza do que já vem sendo aqui colocado. Só me permite uma consideração, presidente? Pois Nesse não. caso que a doutora Cristina está mencionando, que voltou, tinha que apresentar um rol de documentos do rito ordinário. Se ele não apresentou, o promotor de primeiro grau tinha que ter postulado prestação de contas como não prestadas. E se ela não foi feito isso em primeiro grau, recorrer a esta corte, requerendo que as contas fossem julgadas como não prestadas, o que evidentemente faz com que ele não tivesse quitação eleitoral. Agora, se ele não apresenta com a conversão, o juiz simplesmente desaprova e o membro do Ministério Público de primeiro grau não interpõe um recurso, de fato, vai ficar um procedimento absolutamente inócuo. Não há como não concluir dessa forma, né? Então, o relator votou pela aprovação. O quinto vogal antecipadamente pediu vista. Os demais aguardam. Declaro encerrada a presente sessão.